Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. É uma grande alegria estar com vocês novamente para mais um encontro, hoje o nosso sexto encontro, sobre a catequese que nós vamos falar dos novícios, as últimas coisas. E hoje vamos mergulhar em um tema muito caro, especialmente nesse mês de novembro, as almas do purgatório. Vamos falar nesse tema. Mês de novembro é um mês extraordinário para nós católicos. É um tempo de reflexão, de intensificar as nossas orações por aqueles que nos antecederam na passagem para a eternidade. Nós cremos em tudo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. É a nossa profissão de fé que nós professamos no credo. É o que a Igreja nos ensina, essa é a nossa fé. E a própria Sagradas Escrituras, embora não use a palavra purgatório, assim como tem muitas palavras que também não estão na Bíblia, mas isso para nós não importa, não é indiferente. Para nós que somos católicos, que o purgatório, mas a Igreja nos explica de forma clara essa verdade de fé. A Igreja usa esse termo justamente para nos ajudar a entender esse mistério, o mistério de purificação. E para nós católicos, basta a nossa profissão de fé. Creio na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, e nós cremos no que a Igreja nos ensina. E para nós começar, vamos ao livro dos Macabeus, lá no Antigo Testamento. No segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, no versículo do 44 ao 46. Lá está escrito assim: pois é um pensamento santo e salutar rezar pelos mortos para que eles sejam livres de seus pecados. Vamos então para a Santa Palavra de Deus. De fato, se eles não tivessem esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria supérfluo e vão rezar pelos mortos. Mas considerando que ótimo dom da graça de Deus está reservada para os que adormecem piedosamente na morte. Era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque mandou fazer sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fosse absolvido de seus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Parece que já no Antigo Testamento existia a consciência que precisa rezar pelos falecidos. Foi o que nós acabamos de ouvir na Santa Palavra de Deus. Por quê? Para que sejam libertos de seus pecados, daqueles que de alguma forma ainda não foram suficientemente purificados. Quem já partiu não pode mais rezar por si mesmo. Por si mesmo. As almas do purgatório, elas podem interceder por nós, elas intercedem por nós, mas elas não podem rezar por si mesmas. Por isso que nós que ainda estamos aqui na caminhada, nós e os santos que já estão no céu, nós reunimos juntos com os santos em oração pelas almas do purgatório. Este é o lindo mistério da comunhão dos santos que a Igreja nos ensina. Aqui temos uma nova passagem no Novo Testamento que São Paulo nos ensina, na primeira carta dos Coríntios 3, do versículo 13 ao 15. Vamos conferir aqui na palavra. Então vamos conferindo aqui na palavra. A obra de cada um se torna manifesta. O dia a manifestará, pois no fogo é revelada e o fogo prova a obra de cada um. Se a obra de quem construiu permanece, receberá a recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. O apóstolo São Paulo nos dá outra luz. Na primeira carta aos Coríntios, ele diz: a obra de cada um será aprovada pelo fogo. E se a obra resistir, receberá a recompensa. E se queimar, sofrerá danos, mas será salvo através do fogo. O que São Paulo está nos dizendo? Ele fala de pessoas que serão salvas, mas através do fogo. Ele não está se referindo ao inferno, não. Está falando do fogo do purgatório. Mas atenção, precisamos entender o fogo do purgatório. É diferente do fogo do inferno. O fogo do inferno é o fogo da justiça divina, um sofrimento terrível que consome sem destruir a alma. Já o fogo do purgatório é o fogo da misericórdia divina de Deus. É como o fogo do Sagrado Coração de Jesus, que queima para purificar os nossos pecados e para aliviar a nossa alma. É um fogo do amor que liberta. São Paulo, ele diz que a nossa obra será provada. Aquilo que construímos em vida será testada. E isso nos lembra um ponto importante: a fé. A fé sozinha não basta. São Tiago, em sua carta, é claro: a fé sem a obra é morta. Lá em São Tiago 2,17. Não adianta conhecer a verdade se não vivemos de acordo com a verdade. Se não praticamos o bem, a caridade, a resignação no sofrimento. Quando uma pessoa aceita o sofrimento da vida, oferecendo a Deus em reparação dos seus pecados, tudo isso apaga nossos pecados e nos purifica ainda aqui no hoje, aqui nesse mundo. E se algum de nossas obras forem imperfeitas, imagine, quando fazemos uma caridade, mas lá no fundo quer ser visto, quer receber aplausos, elogios, essa obra é imperfeita, precisa ser queimada. É disso que São Paulo fala. E se queimar, sofrerá dano, mas será salvo. Ele não usa a palavra purgatório, mas descreve perfeitamente esse fogo purificador. Mas o grande fundamento dessa doutrina vem do próprio Jesus no Evangelho. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, no versículo 32, ele afirma: quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado neste mundo e nem no outro. Repare o que Jesus está revelando. Ele fala do pecado contra o Espírito Santo, que é a dúvida, duvidar da salvação. Uma pessoa que vive obstinada, que não aceita a misericórdia de Deus, despreza a salvação. Esse sim é o único pecado que não tem perdão. Mas ao dizer que não será perdoado neste mundo nem no outro, Jesus está afirmando que existe possibilidade de perdão na outra vida. Isso está bem claro, que há pecados que pode ser purificado, ser perdoado depois da morte. Essa é a base bíblica do purgatório. Ao longo da história da igreja foi aprofundando esse entendimento. São Gregório Magno, Papa lá no século VI, já ensinava que é preciso acreditar que antes do juízo final existe um fogo purificador para certas faltas leves. E temos o testemunho marcante de tantos santos, como Santa Catarina de Gênova, uma grande devota das almas do purgatório. Ela relata em seus escritos do Tratado do Purgatório uma visão profundamente comovente. A alma, ao ser vista diante de Deus, ela percebe a sua impureza e ela mesma é movida por um amor e deseja ir para o purgatório. Ela não suporta estar na presença divina ainda manchada pelos pecados. Ela vai voluntariamente para o purgatório, por amor à pureza de Deus.
a divindade de Deus. São João Crisóstomo também nos exorta: não hesitamos em socorrer os mortos, em oferecer as nossas orações por eles, os mortos. Oferecer indulgência, mandar rezar missa pelas almas dos que nos antecederam. Porque a missa é o sacrifício mais perfeito para libertar aqueles que ainda estão no purgatório. O Santo Rosário, oferecer sacrifício, fazer obras oferecendo pelo sufrágio das almas. Por hoje é isso. Ficamos por aqui, mas o nosso tema continua. Que nós possamos sempre lembrar e rezar por essas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, que a luz perpétua ilumine, que as almas descansem em paz. Amém.